queridos padres aqui presentes, neste dia assim tão importante para a nossa diocese. A cada ano se repetem estas celebrações, essas cerimônias que enchem sempre o nosso coração sacerdotal de alegria. Especialmente quero saudar os nossos irmãos franciscanos que estão aqui há tantos anos presentes na nossa diocese e sempre com esta presença fraterna, irmã, aqui entre nós. Queridos seminaristas dos diversos estágios da formação, também seminaristas de outros lugares, dos franciscanos, eu sei que estão aqui também, depois também, povo de Deus querido da nossa diocese de Frederico, familiares desses que hoje estão assumindo na igreja o seu lugar no caminho vocacional da igreja, religiosos, religiosas, consagrados, enfim, todos aqueles que aqui estão. Agradeço muito a presença de todos neste dia tão importante para nós, porque além desse comprometimento que seremos testemunhas, nós também estamos abrindo o ano vocacional em nossa diocese, o ano vocacional nacional. Quero me referir também, muito especialmente, à comunidade vocacional Serra, que tem aqui os seus representantes, participantes desta comunidade, que tanto bem tem feito durante muitos anos ao nosso seminário, às nossas vocações. Somos muito gratos pela presença de vocês, pela oração de vocês, o apoio de vocês, o cuidado que vocês têm também com os nossos seminaristas. Tudo isso é para nós um valor imenso. Somos muito agradecidos a vocês por essa generosa dedicação. Tantos anos, né, que vocês se dedicam a isso. E penso que o fruto de tudo isso está aos nossos olhos, né, não somente no dia de hoje, mas em tudo aquilo que se refere ao número de padres e bons padres que nós temos na diocese. Somos agradecidos porque muita gente reza por isso e se sacrifica por isso. Também eu penso que no dia de hoje é preciso explicar esses que foram chamados aqui, vão ser instituídos como leitores e como acólitos. Antes desta cerimônia, nós tivemos as segundas vésperas da solenidade da Imaculada Conceição, e nestas vésperas foram acolhidos também alguns seminaristas para o caminho da teologia. Então, estavam na filosofia, terminaram a filosofia, agora começam o percurso teológico, 4 anos de teologia, e foram então admitidos como candidatos à ordem sacra, ou seja, se candidatam a receberem esses ministérios que agora então nós iremos celebrar. E depois o diaconato, e depois a ordem presbiteral. Certamente algum deles também a ordem episcopal, espero que sim, que saiam bispos também entre os nossos seminaristas e os nossos padres. A igreja só vai ganhar com isso. Nós estamos celebrando isso dentro da solenidade da Imaculada Conceição. Essa solenidade que é para nós todos um motivo de imensa alegria. Olharmos para Nossa Senhora e percebermos em Nossa Senhora que, como mãe, que é de Jesus, mãe de Deus, nossa mãe, ela nunca permite que o nosso olhar se fixe nela. Quando nós nos dirigimos a Nossa Senhora, olhamos nos olhos de Maria, os olhos imaculados de Nossa Senhora como que recolhe o nosso olhar e o encaminha, o endereça a Jesus. Nossa Senhora é aquela que foi escolhida por Deus para nos dar Jesus. E a sua missão aqui nesta terra continua a mesma. Ela é aquela que gera Jesus em nós e orienta a nossa vida também na devoção que temos a ela, no carinho que temos a ela, para Jesus. Nossa Senhora não é alguém que segura para si a atenção dos seus filhos. Ela nos orienta, nos dirige para Jesus.
As leituras bíblicas que nós escutamos nos falam do mistério do pecado, a primeira leitura. O primeiro pecado da humanidade é chamado pecado original. Não porque foi uma invenção, a originalidade dele não é neste sentido. O original significa um pecado raiz, um pecado que se arraigou na natureza humana e desfez na natureza humana o plano, o projeto de Deus em relação a cada um de nós. O pecado original, que hoje, de certa forma, é muito esquecido na compreensão da igreja, o fato de que se parta do princípio que todo mundo é bom e que Deus é misericordioso. E por isso não há que se preocupar com essa questão de pecado, isso tudo já passou. Vamos amar o irmão e viver a nossa vida para frente e assim nós estaremos bem. Não. Queridos irmãos, nós temos ainda arraigado em nossa vida a presença do pecado original. Por causa do pecado original, nós perdemos muitas graças que Deus tinha concedido ao ser humano. E para salvar a humanidade desse pecado, Deus mandou Jesus. E se isso não for o alicerce, o fundamento da nossa fé cristã, nós nos tornamos pessoas incapazes de compreender o mistério de Cristo, o mistério da igreja, o mistério de Maria. O pecado original é um grande mal, ainda presente em nossa vida. É difícil a gente entender isso. Eu gosto assim de dar exemplos. Uma vez, me senti mal à noite. Era padre lá em São Paulo, na minha paróquia, me deu um certo incômodo assim no estômago, alguma coisa assim, parece que quando a gente come alguma coisa não faz bem. E aquilo, eu tomei lá um remédio que costumava tomar, um tipo antiácido, qualquer coisa do gênero, e não passava de jeito nenhum. E aquilo foi piorando, cada vez mais. Até chegou o momento que eu entendi o que significa a expressão rolar de dor. Porque era essa a situação que eu me vi, rolar no chão de dor. Uma coisa horrível. Mal consegui pegar o telefone e ligar para o presidente do conselho lá da paróquia e dizer, olha, pelo amor de Deus, você vem aqui, porque eu acho que eu vou morrer, eu não sei o que eu tenho, mas eu acho que eu vou morrer. Aí ele rapidamente foi lá, me levaram para o hospital. E lá então o médico constatou que estava com um processo ali de pedra na vesícula, a vesícula biliar. E aí o médico deu aquela injeção, famosa injeção cavalar que a gente toma, né, e imediatamente sara, seja lá o que tiver, né, fica bem na hora. Né. E aí voltei para casa e o médico disse, olha, não, mas então vamos agora, né, o senhor vai fazer um regime e marcamos a cirurgia. E de fato foi o que aconteceu, uns 15 dias assim, comendo a comida que ele indicou, foi uma cirurgia muito, muito simples, assim, no sentido muito rápida, né, e não deixou nada disso. E aí depois de tempos da cirurgia, aí acabou o regime. Eu falei, bem, então agora, né, já tirou o mal, né? Eu fui na feira, lá em São Paulo, tem as feiras na rua, né? E tem a famosa barraca do pastel dos japoneses, né? E fazem frito o pastel na hora, né? Aquele pastel oleoso. E eu comi acho que uns 4, 5, mais ou menos, que me lembre, né? Talvez tenha sido um pouco mais, porque de vontade mesmo de comer aquilo, não é? Porque era o regime de um mês antes, 15 dias antes, 15 dias depois, um mês inteiro, comendo verdura cozida, essas coisas, a gente não pode nem ver verdura na frente, não é? E aí então comi, e, bom, o resultado é que eu voltei de novo para o hospital. Mas aí intoxicado, né, com o óleo daquilo ali. E aí o médico, muito querido, muito amigo meu, disse assim, não, o senhor tem que entender que o senhor não tem mais a vesícula. Né? Mas você tirou, não é? Tirou, então aquilo que fazia mal, não, mas não pode comer fritura, essas coisas, de jeito nenhum, de forma alguma. Tá, muito bem, aprendi a lição. Eu digo isso porque, em relação ao pecado original, é a mesma situação. O batismo tirou o pecado original. Apagou o pecado original. Mas, digamos assim, as consequências do pecado original permaneceram em nós. Uma delas é a morte
como hoje nós conhecemos a morte, essa dramática separação das pessoas, Nós padres temos a experiência disso, né? Quantas vezes fomos dar a unção dos enfermos, há algumas pessoas que estão ali, como se costuma dizer, se debatendo na morte, né? Já, de certa forma, se despedindo desse mundo, como isso é chocante, como isso marca, né? E o pecado, essa tendência ao pecado, aquilo que a igreja chama de concupiscência do pecado, né? A gente quer ser bom e não consegue, né? Quer não brigar com os outros e quando vê está brigando, né? Quer não ser preguiçoso e quando vê, já passaram 20 minutos que tocou o despertador e a gente ainda está dormindo ali, está na cama, como se não tivesse mais nada para fazer no dia, né? E assim por diante. Essas realidades que mostram a fragilidade das nossas decisões boas. Há como que um puxão que nos quer prender a esta terra, é o pecado. Esse é fruto do pecado original. Então, para que nós possamos entender o que significou o sim de Nossa Senhora, o que significou ela dizer sim a Deus, porque se não fosse esse sim, tudo seria ainda pior. Muito pior, porque nós não teríamos Jesus. Nós não teríamos horizonte na nossa vida. Um santo da igreja diz assim que o céu e a terra se juntam, não é no horizonte humano de um terreno plano com o céu, mas o céu e a terra se juntam no nosso coração, na nossa alma. É aí que Deus está presente. E isso porque um dia esta mulher disse sim a Deus. E este sim foi precedido por um cuidado, uma atenção de Deus em relação a ela. É o que nós celebramos hoje. Imaculada, ou seja, sem mancha, sem mácula, conceição, concebida sem a mancha do pecado original. Tendo em vista a definição que a igreja fez, tendo em vista que ela seria a mãe do Salvador, ela foi concebida sem o pecado original. Isso não caiu em cima de Nossa Senhora como um peso, como uma, digamos assim, uma determinação de Deus. Não. O que nós escutamos no Evangelho, que o diácono proclamou, o anjo foi até Nossa Senhora e perguntou a Nossa Senhora. E ela disse sim ao plano de Deus. Portanto, a festa, a solenidade de hoje, ela diz muito respeito a nós. No sentido de que Nossa Senhora é para nós esta mão de Deus estendida, na qual nós podemos nos agarrar. E Nossa Senhora nos puxa a Jesus, nos leva a Jesus. A verdadeira devoção a Maria Santíssima nunca nos tira de Jesus, nunca nos desvia de Jesus. Se alguém tem devoção a Nossa Senhora e se esquece de Jesus, essa devoção está errada. Há alguma coisa que não está funcionando nessa devoção, porque a devoção a Nossa Senhora, ela é a preparação, digamos assim, a uma verdadeira e generosa entrega a Jesus. E vocês, queridos filhos, o bispo tem a prerrogativa de chamar vocês de filhos. É muito bom fazer isso, dizer isso para vocês, porque esse é o sentimento que nós todos, os padres também têm em relação a vocês. Vocês são nossos filhos. E nos trazem, assim, uma alegria imensa por este sim que vocês estão dizendo. Nós estamos acompanhando, dia a dia, passo a passo, este sim de vocês. Amanhã, o irmão João, o diácono João, será ordenado sacerdote. Há um tempo atrás, ele estava sentado aí, sendo admitido como candidato às ordens sacras. O diácono Martim, sexta-feira, será ordenado sacerdote. Também esteve sentado aí no lugar que vocês estão. E o Ezequiel, que amanhã, domingo, à noite, será ordenado diácono. Também passaram por esta realidade. Quero dizer assim, para nós, tanto os formadores como os demais padres, e nós temos aqui, além de pais, avós e bisavós de vocês, porque esses de mais idade, que são homens que deram a vida pela nossa igreja diocesana, anos de trabalho, anos de dedicação, anos de entrega generosa, fazendo coisas que hoje nós nem sonharíamos em fazer, nem pensaríamos em fazer as loucuras
no bom sentido, pastorais que eles eram obrigados a fazer há muitos anos atrás, quando a nossa diocese era, vocês sabem disso, mato. Mato, um lugar longe, difícil de chegar. E difícil de se movimentar aqui dentro da própria diocese. Pois bem, eu tenho essa certeza de que, assim como nós olhamos para vocês, nossos seminaristas, com o coração cheio de alegria, pelo sim que vocês estão dando a Deus, gradualmente, porque Deus é assim, Deus nos educa, gradualmente. Deus não faz nada de ser goela abaixo, não força nada na nossa vida. Ele vai nos mostrando os passos que temos que dar, de generosidade, e nos anima, através da sua graça, a que nós demos esses passos. E hoje vocês estão dando um passo. Aqueles que foram acolhidos como candidatos às ordens sacerdotais, deram esse passo. Deixaram a fase deste discipulado de Jesus Cristo, de seguir a Jesus, e passaram para a fase da configuração a Cristo. E vocês já estão nessa fase da configuração. E este passo que vocês estão dando hoje é um passo em direção a essa identificação com Cristo. O leitor é aquele que, na igreja, lê a palavra de Deus. Não é palavra dele, é palavra de Deus. É aquele que faz com que o povo de Deus possa escutar o que Deus quer. Que coisa belíssima quando você tem uma boa notícia para dar. Como é bom dar uma notícia boa para as pessoas. Não é? E é isso que vocês, como leitores, farão. Darão a notícia da salvação aos irmãos. É um tempo, um período, um ano, pouco menos, depende do tempo, não importa. Mas é um serviço que vocês prestam à igreja para irem se habituando à escuta da palavra, porque o primeiro ouvido que escuta o que vocês, como leitores, vão ler é o seu ouvido. É o ouvido mais próximo de quem lê e proclama a palavra de Deus, é aquele que fala. Então você, leitor, vai entregar a sua vida para servir esta palavra, servir o povo de Deus na igreja, anunciar esta palavra ao povo de Deus. E você, acólito, dá um passo a mais no sentido do altar, do serviço ao altar. Nós sabemos disso, não precisa dizer. O serviço do altar não é um serviço ritual, simplesmente ritual, burocrático, arrumar o altar, preparar. Não, é ir se aproximando da Eucaristia. Do ambão você passa ao altar. Do ambão da leitura, como leitor, você passa ao altar. Ou seja, você vai se tornando cada vez mais próximo a Cristo. A palavra que você anuncia não é o Evangelho, é a palavra do Antigo e do Novo Testamento. É a palavra da interpretação, da transmissão daquilo que Jesus quer dizer. O Evangelho é Jesus quem fala. Por isso o diácono proclama o Evangelho, porque ele configura a vida dele a este anúncio. Ele anuncia não uma palavra externa, mas uma palavra que ele já se coloca a serviço e se dedica a servir. Mas vocês ainda como leitores e como acólitos estão cada vez se aproximando mais desse mistério central da nossa fé, que é a Eucaristia. Vivam esse momento assim. É um momento de muita alegria. Primeiro porque você já se sente a serviço. E a nossa vocação como padres, como sacerdotes, temos também os diáconos permanentes. A nossa vocação é o serviço. É estar à disposição dos outros. A nossa atitude diante do nosso povo é estar de joelhos diante do nosso povo. Não é só diante de Deus que nós nos ajoelhamos. Nós nos ajoelhamos também diante do nosso povo. E quando nós formos ordenados sacerdotes, aqueles que são diáconos, receberão o dom do ministério sacerdotal, a graça do ministério, mas não deixarão de ser diáconos. O sacerdote, o pároco, o bispo, seja lá qualquer ordem, o papa, o cardeal, isso já não é ordem, já são títulos, não importa, mas qualquer realidade da igreja é essa realidade. Servir, dar a vida, sacrificar-se, entregar-se, dia após dia. Então, eu tenho certeza, porque conheço vocês, tenho certeza que vocês estão mais do que prontos para isso, mais do que preparados para isso.
A vida de vocês no seminário mostra isso. Nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer os seminaristas que nós temos, o seminário que nós temos, os padres que nós temos. Porque esse belíssimo caminho que vocês estão fazendo, outros colegas de vocês já fizeram, são padres hoje. E com alegria estão a serviço da igreja, a serviço de Deus, a serviço do povo de Deus. Vivam este momento, portanto, com alegria, prestem o serviço para o qual vocês estão sendo instituídos na igreja, com generosidade, com dedicação, com empenho, com esmero. Tratem as coisas santas como elas são coisas santas. E tratem o povo de Deus como ele é, povo de Deus santo, onde Cristo também está presente, onde Cristo também está apelando para a nossa generosidade.